existe uma tese de doutorado que foi transformada num livro de um professor da ISLB chamado Martin Dreyer, e o livro se chama Igreja e Germanidade. E ele defende a tese de que o traço que mantém a ISLB unida como igreja aqui no Brasil é não o que a igreja ensina, mas a germanidade. Então, a igreja... Até um parêntese, parêntese sobre isso aí, eu acho muito importante você ter tocado nesse assunto. Eu recentemente ouvi um historiador falando, né, sobre a questão da migração das igrejas aqui, né? E daí ele comentou assim que os luteranos, quando vieram para o Brasil, eles vieram atrás de muitas promessas que os governantes faziam, né, de terras, né, eles queriam povoar aqui o Brasil para não perder território, né? E, então ele alega que os luteranos eles vieram acreditando nessas promessas, foram enganados e eles ficaram muito aborrecidos, então, com as piores terras, com as situações bem precárias do que tinha planejado. E aí isso influenciou diretamente na igreja, segundo esse historiador, que aí eles não sentiram a vontade de fazer missão entre os brasileiros e ficaram então restritos apenas aos alemães. Aí vai ao encontro do que do pastor Martin Dreyer falou. Então a missão ficou ali apenas entre os germânicos ali, né? Os alemoada mesmo, até mesmo falando alemão, mantendo a cultura, os brasileiros não tinham muito acesso também e ficava então esse grupinho fechado. Eu acho que tem a ver aí. As igrejas luteranas falaram só alemão até que isso fosse proibido. Pois é. Então, aí veio essa questão da Segunda Guerra, né? Exatamente. Vargas proibiu, né? Se eu não me falha. Mas a questão é a igreja de confissão luterana, ou os sínodos que deram origem à igreja de confissão luterana, eles nascem para ser guardiões da cultura alemã. Da cultura alemã. Já vieram de lá, assim, então, né? Isso. Né? Então a igreja é essa guardiã. E se a gente vai ver, por exemplo, quando o pastor Brutin chamou o primeiro pastor americano para tomar o lugar dele, né, na igreja dele no Brasil, já havia um grupo de luteranos, era uma igreja chamada Sínodo Rio-Grandense. Tá? E o pastor Brutin, inclusive, tinha sido fundador do sínodo esse, mas ele queria que fosse uma igreja luterana. Só que os critérios que foram definidos para que um grupo uma igreja, né, pudesse fazer parte desse sínodo, eram só 2. Quais eram os critérios? Ser um grupo de alemães e não ser católico. Ah, tá. Então, assim, qualquer grupo de alemães, se tivesse grupo de alemães espírita, podia fazer parte dessa igreja. Se tivesse um grupo de alemães umbandista, podia fazer parte dessa igreja. Tá? Se tivesse um grupo de luteranos brasileiros, não podia. Que o traço que unia esse grupo era a germanidade. Mas isso também falava a língua também? Tem que ser só em alemão daí, né? Sim. Já nessa época aí. Nem se pensava em algo diferente, né? As pessoas só falavam nas colônias alemãs, só falavam alemão. Né? E aí, se a gente for ver, né, até os nomes das igrejas hoje. Né? A nossa igreja é Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso significa brasileira. Nós somos uma igreja brasileira e nós queremos ser uma igreja brasileira. Certo? A nossa história tem origem na imigração alemã, nós agradecemos por isso. Né? Nós temos essa herança histórica, né? Mas a nossa igreja quer ser brasileira, não quer ser alemã, não quer ser europeia, também não quer ser americana. Né? Nós queremos ser uma igreja brasileira. Própria. Mas a igreja de confissão luterana é a igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Igreja alemã. Está no Brasil. Está no Brasil, exatamente. E nós somos do Brasil, essa é a diferença. Então, a gente traduzir como brasileira lá no final, né? Talvez deixa isso mais claro, né? O que significa do Brasil. Né?